essa apresentação, né, para o 27º Congresso de Iniciação Científica da UNB. Então, vou começar a apresentação a respeito do meu projeto de pesquisa de iniciação científica. Meu nome é Bárbara, eu sou estudante de Arquitetura e Urbanismo na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo na Universidade de Brasília, e o título da minha pesquisa é Segurança Pública e Grandes Eventos Urbanos, a crescente militarização dos espaços urbanos periféricos no Rio de Janeiro. Meu orientador é o professor doutor Paulo Roberto Carvalho Tavares, e eu faço parte de um grupo de pesquisa chamado Autônoma, Cidades, Territórios e Direitos, que trata sobre essas violações de direitos humanos em vários territórios a nível nacional. Bom, como introdução, né, minha pesquisa de iniciação científica se insere no estudo de novas formas de violência urbana no território das favelas do Rio de Janeiro, analisando a relação entre essas intervenções urbanas em grande escala e as novas formas de segurança pública, em especial no que tange aos chamados mega-eventos realizados na cidade a partir dos anos 90. Assim, a minha pesquisa discorre sobre essa criação desses artifícios legislativos vindo do Estado, seja por meio das GLOs, né, Lei de Garantia da Lei da Ordem, ou nas intervenções federais, em um processo que a gente pode chamar de uma crescente militarização dos territórios periféricos na cidade. Então, como objetivo geral, a pesquisa propõe investigar, a partir da ótica macrogeográfica e histórica, as relações entre urbanismo, políticas urbanas e segurança pública, com o objetivo de traçar uma cronologia histórica e conceitual desse processo de militarização. Dentre os objetivos específicos, nós temos discutir, conforme Lefebvre, Graham, Mbembe e outros, a crescente militarização desses espaços urbanos e essa sua lógica dominante nesses espaços. Um outro objetivo é criar essa cronologia histórica e conceitual dos processos de militarização do Estado na promoção desses mega-eventos urbanos, e refletir sobre esses mecanismos legais e historiográficos que embasam esse processo de militarização no Rio de Janeiro, e a violação desses direitos humanos perante a população das favelas. Em relação à metodologia, os processos metodológicos utilizados na pesquisa perpassam esses embasamentos teóricos do Lefebvre, Graham, Mbembe e outros que também apresentam contribuições sobre essa conformação urbana do Rio de Janeiro, ou que falem sobre essa organização e composição do espaço, que está atrelada a uma lógica de espaço de seção, e etc., para, assim, enfim, identificar e compor uma narrativa historiográfica desse processo de militarização do Estado. E, além desse campo teórico, a minha análise também parte de planos, relatórios, estatísticas, leis, fontes jornalísticas e documentos fotográficos que vão conter informações e levantamentos sobre esses mega-eventos no Rio de Janeiro. Por ter como resultado essa cronologia histórica desse processo de militarização das cidades, a minha forma de análise, né, na pesquisa conta com o estudo dessas formas de intervenções urbanísticas nas adoções na adoção de políticas públicas urbanas e de segurança partindo do Estado, né, incluindo essa sistematização desses dispositivos legais, né, dessas leis, por meio desse próprio Estado que corrobora, querendo ou não, com essas ações. Então, eu tenho um campo teórico, mais a junção desses planos, relatórios, estatísticas, leis, fontes jornalísticas, documentos fotográficos, etc. Como resultado, foi produzido essa timeline, que, enfim, foi dividida em várias categorias, como eventos urbanos, GLOs, intervenções federais, UPPs, marcos que eu denominei como marcos históricos mundiais e nacionais, marcos legais e fontes jornalísticas, onde, a partir do início, né, dos anos de 1990, eu fui mapeando esses processos e acabei gerando esse gráfico, né, do que eu chamei de militarização e eventos urbanos, onde você pode perceber que a cada linha, você tem 1990, 1991, 92, 93, e assim, consecutivamente, você tem a coincidência, né, de onde está presente os eventos urbanos, que ainda não existem as operações de garantia da lei da ordem, que são essas daqui em marrom, e, querendo ou não, um outro processo que foi constatado durante a pesquisa é que essa existência das UPPs, da política de UPP de unidade pacificadora, né, ocorreu de maneira conjunta, né,
com esses artifícios de GLO e eventos urbanos. Então, uma coincidência histórica quase que proposital, intencional, nesses territórios. Uma outra coisa também é que, atualmente, né, a pesquisa ainda tá confeccionando um mapa, né, que é esse mapa geral do município do Rio de Janeiro, onde eu estou pegando recortes de fontes jornalísticas e traçando a espacialização de onde essas GLOs atuaram no território do Rio. Então, para justamente gerar esse mapa, mostrando onde no município do Rio de Janeiro você tem essa coincidência de estar sob um estado de GLO e onde isso se espacializou, né, de certa forma, para justamente concluir em como essas operações, querendo ou não, segregam ainda mais as populações periféricas. Só a critério mesmo de apresentar para o Congresso, aqui está a timeline, né, onde eu, a partir de 1990, dato algumas coisas. Em roxo são os eventos urbanos. Em verde, aqui nesses tons, são os eventos não, as operações de garantia da lei e da ordem. Em azul claro, né, você tem a intervenção federal, que foi de fevereiro de 2018 a julho de 2019. Aqui embaixo nós temos as UPPs, que começam em 2008 e terminam em 2012. Temos alguns marcos mundiais que são interessantíssimos, que você tem a criação do Ministério da Defesa em 1999, a criação do ISP, né, Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, em 99. Nós temos também a missão da ONU, né, para a estabilização no Haiti, que ocorreu de 2004 a 2017, onde você tem uma fala, né, do ministro da Defesa, Nelson Jobim, falando que o Haiti era o primeiro passo como parte de um esforço para robustecer a base legal para intervenções das Forças Armadas Brasileiras em missões de garantia da lei e da ordem. Então, você tem um marco mundial que, querendo ou não, influencia toda uma base política nacional de militarização, né? E aí, de maneira, enfim, adjacente, nesse processo, você tem uma implantação do Centro de Instrução de Operações da GLOs em São Paulo, em 2006. Então, você tem essa missão da ONU, que começa em 2004. Em 2006, já tem a implantação desse centro, que foi criado por uma portaria e que tratava-se justamente disso, né, de preparar tropas brasileiras para ter uma maior eficácia nas GLOs. Aqui os marcos legais, sejam nacionais, sejam locais, na questão do Rio, né, as diversas leis que eu mapeei são importantes de alguma forma para essa questão dessa militarização, dessas formas de atuação no território, né, de repressão. E algumas notícias jornalísticas relevantes sobre quando a Polícia Militar do Rio ganhou o primeiro caveirão aéreo, sobre a primeira intervenção federal desde a promulgação da Constituição de 88, sobre a decisão mais recente, que data de 2020, né, da decisão da primeira vara da infância e da juventude no Rio de Janeiro, limitar a distância desses caveirões aéreos perante as favelas. Então, foi feita toda uma timeline a partir da década de 90, com esses marcos mais relevantes. Voltando aqui ao slide. Então, enfim, foi feita essa timeline, foi traçado esse gráfico, onde você pode ver que o Rio de Janeiro, né, o município do Rio de Janeiro, está em constante, vamos dizer assim, operação de GLOs desde a década de 90. Isso estabelece uma coincidência com os eventos urbanos, e também estabelece uma coincidência com as UPPs. E também tem uma coincidência com certos marcos mundiais, que no caso é essa missão da ONU. Como resultado, né, a gente consegue constatar até então, né, que por meio das fontes, né, a gente percebe que o Estado brasileiro, vinculado a essa promoção de mega eventos, né, desses eventos urbanos, ele se utiliza de artifícios legais para poder exercer uma forma de domínio e controle perante a população periférica do Rio de Janeiro. Então, por meio dessas leis, esses territórios que já são negligenciados na cidade, né, que no caso são as favelas, continuam a reforçar fatores históricos, políticos e sociais que obedecem e projetam uma ideologia. A análise metodológica até então evidenciou essa segregação socioespacial existente, né, por si só, que já existe essa segregação socioespacial,
bem como a convergência mesmo dessas leis com as operações de intervenção federal e de GLOs nesses períodos de eventos urbanos. Então, o espaço, além dele obedecer essa lógica do capital, né, que é quando ele promove essa realização desses mega eventos, então ele se insere numa lógica neoliberal de promoção desses eventos, de você ter um território que vai ser alvo de investimento nacional, global, etc. Então, além disso, ele também, o espaço, né, no caso, também é utilizado como justificativa para poder promover esse território de exceção nas favelas, reiterando, né, esse comportamento excludente do Estado perante essas populações mais vulneráveis. E aí, como conclusão do artigo, né, até então, nós temos que na cronologia de processo de militarização do Rio de Janeiro, desde a década de 90, o Estado está promovendo esses eventos urbanos, acompanhados por consecutivas aplicações de GLOs, e, querendo ou não, com a recente intervenção federal em 2018, você tem paralelo a isso a criação dessas unidades de polícia pacificadoras, UPPs, que vêm acompanhadas de marcos mundiais e estaduais, com a participação do Brasil na missão da ONU de estabilização do Haiti, e com essa implantação do Centro de Instrução de Operações de GLOs em Campinas, São Paulo. Esses dois últimos, no caso é a missão da ONU e desse centro de operações, eles são utilizados como embasamento de treinamento para as tropas brasileiras em guerras urbanas de baixa intensidade, nas favelas brasileiras. Então, esses processos, eles vão funcionar de maneira aliada dessa promoção de um espaço que ele é, na verdade, um produto de relações de poder e exclusão. Ao invés dele partir, tipo, de você tomar o espaço como um meio identificador de problemáticas e soluções, ou como, enfim, como um meio de transformação da realidade, você pega esse espaço e transforma ele tanto num produto dessas relações de poder, como num espaço excludente. Então, enfim, só a critério de curiosidade as referências bibliográficas, né, o que foi utilizado na pesquisa até então, e só queria agradecer a oportunidade de fazer essa pesquisa de maneira conjunta com o professor Paulo e o projeto da Autônoma, que é uma pesquisa que é importantíssima, ainda mais no contexto nacional que estamos vivendo, que luta pelos direitos humanos, e também agradecer ao CNPq, a CAPES, a FAPDF, que querendo ou não financiou a pesquisa, a Universidade de Brasília, e a minha parceira de pesquisa, que é a Luísa, que, enfim, me ajudou durante esse processo, e enfim, foi um processo muito prazeroso, e etc.